cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Está chegando, Thiago Reis. É isso, contagem regressiva para o dia 21, quando o Cruzeiro conhecerá o seu novo presidente e também o seu novo gestor do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho Deliberativo e também o presidente geral do clube. 6h35, a Itatiaia no Rede Esportes está ouvindo os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo. Hoje ouvimos o Paulo Pedrosa. Vai falar amanhã o Giovanni Baroni e assim na sequência dessa semana vamos ouvir os candidatos à presidência do Conselho Deliberativo. Aliás, a respeito do Conselho Deliberativo, uma informação importante na tarde de hoje, uma decisão judicial a pedido de 3 conselheiros, entre aqueles mais de 30 que haviam sido desligados do Conselho. 3 conselheiros da gestão Wagner Pires de Sá, que trabalharam de forma remunerada naquela gestão, conseguiram recurso para participar da eleição no dia 21. É uma decisão do desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, da 13ª Câmara Civil de Belo Horizonte, e o Carlos Alberto Monteiro, o Grilo, o Roberto Márcio, o Caixote, o Luiz Cláudio Chedinho. Os 3, o Caixote, o Grilo e o Chedinho, conseguiram na justiça o direito de participar da eleição. E isso, claro, vai abrir um precedente para os outros conselheiros que foram desligados na tentativa de participar da eleição do dia 21. O que deve acontecer, como isso vai se arrastar na justiça, os votos destes conselheiros foram desligados devem ser computados em urna separada e aí, eventualmente, de acordo com o transcorrer da ação na justiça, eles podem ou não ser integrados ao restante da votação. Mas ainda são cenas que vão transcorrer e a Itatiaia vai acompanhar tudo ao longo dos dias nestes bastidores, já começando a ficar mais quente na política do Cruzeiro. 6h36, vamos trazer aqui, manchete da turma do bate-bola, uma palavra importante. A candidatura para a presidência do Cruzeiro hoje, a cadeira de presidente, será disputada por 2 nomes, Sérgio Santos Rodrigues e o Ronaldo Granata. Confirmou a sua candidatura na última segunda-feira. Ele está conosco na ponta da linha para falar um pouco mais das suas pretensões neste cargo de presidente do Cruzeiro, contar um pouco da sua história também dentro do clube. Enfim, vamos ouvir o candidato à presidência do Cruzeiro, Ronaldo Granata, conosco na turma do bate-bola. Obrigado por atender a Itatiaia. Boa noite, Ronaldo Granata. Boa noite, Thiago. É muito bom estar falando com você aqui, com todos os ouvintes da Itatiaia e com toda a Nação Azul. Candidato Ronaldo Granata, conta um pouquinho pra gente da sua história no Cruzeiro, né? A sua trajetória no clube. Conta pra gente um pouquinho desse seu passado, do presente que pode lhe valer a cadeira de presidente no futuro, Ronaldo. Eu sou neto de fundadores do Palestra Itália, uma família tradicional do Barro Preto. Fui sócio do Cruzeiro desde quando eu nasci do clube e um dos mais novos a conquistar o cargo ali de conselheiro nato. E venho agora colocando o meu nome aí na disputa para presidente, contando com o apoio de todos os conselheiros. Granata, você esteve na última eleição como vice-presidente da chapa vencedora da administração Wagner Pires de Sá, mas não fez parte dessa administração. Gostaria que você explicasse isso para o torcedor, para o ouvinte da Itatiaia e, claro, para o conselheiro do Cruzeiro, aquele que acompanha mais de perto, sabe disso, mas gostaria que você fizesse essa observação, me parece importante, já que você esteve na eleição passada na chapa do Wagner Pires de Sá. Todo mundo sabe que eu fui eleito na administração passada e rompi com essa diretoria antes mesmo da posse. Não fui investigado por nada, não tenho envolvimento em nada do que aconteceu nessa tragédia aí dessa última diretoria. Não sou investigado pela polícia, pelo Ministério Público. As duas auditorias que estão lá dentro servem para comprovar o que eu estou falando e o próprio Conselho Gestor prova a minha idoneidade dentro do passado do Cruzeiro. E isso é um dos motivos que me chancela e me legitima para essa próxima disputa aí. Granata, um dos principais temas no momento do Cruzeiro é a crise financeira, uma dívida na FIFA para estourar logo por agora, mais de 20 milhões, salários atrasados. Qual que é o seu planejamento a curto prazo, de imediato, para tentar amenizar essa situação financeira do Cruzeiro, Granata? Quando nós montamos a chapa, a preocupação financeira foi muito grande. Os 3 principais problemas hoje do financiamento
financeiro é a credibilidade, o corte de despesa e uma equipe competente. O corte de despesa já está anunciado que nós vamos reduzir drasticamente a despesa do Cruzeiro. A credibilidade já foi reconquistada com o trabalho do Conselho Gestor e precisa ser melhorada para o mercado. E a nossa equipe. Quando eu montei a chapa, eu procurei o Maurício Silva, que é do mercado financeiro aí, renomado, e o grande empresário, nosso conselheiro nato, Ailton Ricaldoni, com dono da Campler aqui em Belo Horizonte, com empresas no México e uma pessoa totalmente aberta e com portas abertas para buscar esses investimentos. Hoje no mercado existem fundos, bancos, grupos de investidores que têm interesse em aplicar no Cruzeiro, investir aqui na nossa marca. E para que isso aconteça, tem que ter credibilidade e austeridade. Ninguém vai investir, aplicar e colocar o seu dinheiro numa diretoria que não passe essa confiança ao mercado. Por isso, nós precisamos eleger a nossa chapa. Nós estamos aí sem vínculos com a política antiga. É uma chapa leve, é uma chapa austera e uma chapa que vai voltar o Cruzeiro para o lugar que ele nunca devia ter saído e passar essa confiança, essa credibilidade ao mercado. Para a gente fechar, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para a torcida do Cruzeiro, em especial para o conselheiro que vai participar da eleição no dia 21. Qual seria a mensagem para o ouvinte da Itatiaia, Granata? Para a torcida, eu quero dizer da minha lisura e da lisura e de competência dos meus vices e do nosso passado limpinho dentro da instituição. E para o conselheiro, que nós estamos vivendo a eleição mais importante da história do Cruzeiro. Eu peço para que esteja muita reflexão, muita conversa, muito pensamento e muita fé que tudo vai dar certo, porque essa eleição vai decidir o rumo dos nossos próximos aí, longos anos aí da nossa instituição. E a nossa chapa está aí para colaborar para isso. Tá aí, a nossa chapa é composta por 3 pessoas honestas, limpas, com passado dentro do clube e pessoas que, acima de tudo, são grandes cruzeirenses. Estão lá pelo amor e pela paixão ao nosso Cruzeiro. Candidato à presidência do Cruzeiro, Ronaldo Granata, muito obrigado por atender a Itatiaia. Grande abraço e boa sorte na eleição do dia 21. Tiago, eu te agradeço a oportunidade aí de estar falando para a torcida e para os conselheiros. Em nome da chapa Cruzeiro primeiro, Ronaldo Granata, Maurício Silva e Ailton Ricaldoni. E sempre colocando o Cruzeiro em primeiro lugar, vamos tocando em frente aí, que o nosso futuro será brilhante, como sempre foi na nossa história. Abraço a todos. Um abraço. Obrigado, Ronaldo Granata, 6h42, vai concorrer à eleição, ao pleito para a presidência do Cruzeiro do próximo dia 21, contra o Sérgio Santos Rodrigues. Ele faz, Emanuel, alguns esclarecimentos importantes. Torcedor mais desatento pode perceber, pera, eu já ouvi esse nome do Granata na eleição passada, estava lá na chapa do Wagner Pires, mas ele não fez parte da administração, como de fato ele acaba de colocar, se desligou rapidamente, não esteve na administração do Wagner Pires e faz esclarecimentos importantes também a respeito da questão financeira. O Cruzeiro está sim com salários atrasados e essa preocupação, Emanuel, da dívida na FIFA que o Cruzeiro terá que arcar logo muito em breve com um pagamento aí de cerca de 20 milhões. São quase 400 conselheiros a votar no dia 21. A Itatiaia presta serviço ouvindo o candidato Ronaldo Granata. Emanuel. Isso é uma bomba relógio. Essa história da FIFA, que já vem de algum tempo, o Cruzeiro vai ter que usar todos os seus recursos, o seu prestígio, antecipar receita de alguma forma, porque essa dívida dá a impressão de que ela não será mais adiada. O Cruzeiro já esgotou praticamente todos os seus recursos. Agora, sobre o Ronaldo Granata, a família Granata é tradicionalíssima no Cruzeiro, família dos italianos. Me lembro aqui de um Granata que ajudou demais o Cruzeiro. Logo após a inauguração do Mineirão, ele era diretamente ligado ao Felício Brandi, ao Carmine Furletti, ao Edmundo Lambertucci, o Nicolinha Granata, que era pessoa da cozinha da diretoria do Cruzeiro e tem um trabalho muito bom prestado ao Cruzeiro durante muitos e muitos anos em que ele esteve na ativa. Mas sobre o que falou o Ronaldo Granata, ele deixou no ar de que há saídas nesse momento para o Cruzeiro levantar recursos. Mas olha, Thiago Reis, o dinheiro que o Cruzeiro precisa é muito alto.
é muito alto, porque não é apenas a dívida da FIFA. O Cruzeiro vai ter que conseguir recursos para essas várias ações que estão correndo na justiça, de jogadores, de funcionários que foram dispensados, de muita gente que entrou justa ou injustamente na justiça contra a entidade Cruzeiro. O clube é muito forte, o nome Cruzeiro Esporte Clube é fortíssimo no futebol brasileiro, sul-americano. Cruzeiro é muito respeitado. Isso ajuda muito, mas tem que aparecer um mínimo de solução para o Cruzeiro atravessar esse mês de maio e, quando voltar o futebol, já estar mais ou menos com a casa arrumada. Lembrando que o conselho gestor, as pessoas que estão no Cruzeiro e vão ficar até a posse da nova diretoria, foram pessoas que o Cruzeiro terá uma dívida eterna com elas, porque trabalharam sem o mínimo recurso e só apagando incêndio todo dia e várias vezes por dia. Siga, Thiago. E era aquele incêndio World Trade Center, né, Manel? Desabando tudo e tendo que entrar para tentar salvar alguma coisa. De fato, uma missão em glória. Ô, Léo Figueiredo, o que lhe pareceu a fala do Ronaldo? Além de algo sóbrio, né, falando com serenidade, acho importante também, até aqui pelo menos não houve nenhum tipo de atrito, de acusação entre as partes, né, Léo? É verdade, Thiago. Eu acho que ainda temos tempo, né, e seria muito bom, assim como hoje ouvimos o Granato, ouvirmos mais. Ouvimos também o Sérgio Santos Rodrigues. A Itatiaia sempre se coloca aberta a isso, para que os conselheiros, o torcedor do Cruzeiro, saiba realmente quais são as propostas. Logicamente, os conselheiros devem receber material dos candidatos, mas se isso fosse público, assim como o Cruzeiro é, e a torcida do Cruzeiro não é feita de 400 conselheiros, para que tomasse o melhor rumo e para que todos soubessem o que o Granata pretende, o que o Sérgio pretende. Eu diria até que seria muito bom se tivesse uma interação entre conselho gestor e os dois candidatos, para que conselheiros e torcida soubessem o que o conselho fez, o que ele deixa, o que o Sérgio vai fazer, o que o Granata vai fazer, porque o futebol, eu disse isso agora há pouco no noticiário do Atlético, mas serve para o Cruzeiro, futebol precisa de viver no mesmo mundo que a gente vive, não pode ser num universo paralelo. As coisas precisam ser mais claras. O Cruzeiro tem essa dívida. Minha proposta é que eu vou sanar dessa forma. Eu pretendo isso e isso. Para o restante do... Sabe? Para que a gente tenha respostas mais concretas. Então, mais uma vez, nos colocamos aqui abertos ao Sérgio, ao Granata, para que exemplifiquem cada vez mais as suas propostas, quais seriam as soluções que eles trariam para o Cruzeiro, porque o Emanuel foi bem claro. A dívida é muito grande. Não é uma coisa tão simples de resolver. Mas o mais importante que um conselheiro que vai votar daqui uns dias precisa saber é qual caminho ele vai dar ao clube. Não pode errar de novo, né, Thiago? Porque o último erro, a última eleição, quase levou o Cruzeiro à falência. Acho que a palavra que resume é transparência, né, Léo Figueiredo? O torcedor do Cruzeiro espera isso. Exatamente. Transparência. O Conselho Gestor tem feito esse papel de prestar contas e quem vai assumir o clube tem mesmo que prestar contas. Então, que bom ouvir o Granata e, como você disse, a Itatiaia é aberta também ao Sérgio Santos Rodrigues para ouvi-lo. E estamos ouvindo, repito, no Rádio Esportes. Acho que a gente cobrou muito do Conselho do Cruzeiro na gestão passada. Agora, hora de ouvirmos também os candidatos ao Conselho Deliberativo, cada um deles falando também ao microfone da Itatiaia, que segue prestando serviços. 6h49 é o que há do Cruzeiro na turma do bate-bola.